Muito bem-vindos a cada um de vocês. Hoje, na nossa sequência de nossa série, O Futuro se Constrói Hoje, baseado, sim, no livro de Josué. Nós queremos olhar juntos, e eu quero convidar você a se ligar comigo também nesse texto, e queremos pensar sobre a graça de Deus. Nós somos o que somos por causa da graça de Deus. Estamos onde estamos também conduzidos e sustentados pela graça de Deus. E nessa manhã queremos olhar um personagem em especial que experimentou essa graça de Deus de uma maneira bem peculiar. E nós queremos olhar na história do capítulo 2 do livro de Josué, para que nós possamos aprender também como a graça de Deus pode também agir em minha e na sua vida. O personagem em questão nessa manhã é Raabe, muito bem conhecida por todos nós. E a história começa assim no versículo 1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente a Sitim 2 espiões. Ele disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E ali passaram a noite. Algumas histórias da Bíblia parece que não encaixam tão bem. A cova dos leões se encaixa muito bem com Daniel. Já a prostituta Raabe parece que não encaixa aqui nos relatos bíblicos. Quando nós éramos crianças, nós cantávamos uma música que dizia "Vem com Josué lutar em Jericó", falando acerca desse momento que nós vamos olhar aqui no livro de Josué, capítulo 2, e o capítulo 6 é quando Jericó é tomada. Nós cantávamos essa canção, mas parece-me que não existe nenhuma música falando sobre Raabe, até onde eu conheço. A Bíblia fala sobre a prostituta Raabe. 3 vezes você encontra esse termo no Antigo Testamento. Aqui, uma vez no capítulo 2 e também nos capítulos 6 por 2 vezes. Ela é chamada de prostituta. No Novo Testamento, 2 vezes. Uma vez em Hebreus e outra vez no livro de Tiago. E aqui nós olhamos que Deus quer que quando nós lembremos de Raabe, que também lembramos que ela era uma prostituta. Isso parece meio chocante para cada um de nós. Hollywood, ele meio que glamourizou a sexualidade ou a prostituição. O sexo se tornou tão casual que não ficamos mais chocados com nada. No momento em que nós vivemos no dia de hoje, ou nos tempos em que nós vivemos, parece que nada mais nos choca no quesito de área sexual. Mas embora nossa geração não queira acreditar, embora ela queira glamourizar cada vez mais essa questão do pecado sexual, o pecado sexual deixa uma cicatriz profunda na alma. E aqueles que negam isso, aqueles que dizem que não se sentem mal por causa disso, mentem para si mesmos. Pecados sexuais deixam cicatrizes terríveis e profundas em nossa alma. O registro bíblico, infelizmente, não nos dá muitos detalhes sobre Raabe, sobre quem ela era. Nós sabemos que ela morava em Jericó, sabemos que ela morava perto da muralha da cidade, tanto é que ela coloca o cordão lá depois. Ela evidentemente conhecia muito bem ali, ou ela era muito bem conhecida na redondeza, até porque os homens, os espiões, não tiveram nenhuma dificuldade de entrar em contato com ela ou encontrar a casa dela. Também o rei não teve nenhuma dificuldade de ir procurá-la para saber acerca dos espiões que ela escondia. Mas há muitas coisas que nós não sabemos sobre ela. Nós não sabemos, por exemplo, como ela se tornou prostituta. Nós não sabemos quais foram as circunstâncias que a levaram a isso. Não conhecemos o seu histórico familiar. Nós não conhecemos a religião dela. Sabemos que ela fazia parte dessa sociedade que era idólatra e de uma expressão imoral, às vezes até da idolatria deles, no sacrifício a crianças, que era comum entre os cananeus, mas não sabemos se ela foi criada para acreditar em algum deus ou não. Mas também nós não sabemos se ela ansiava mudar de vida. Nós não sabemos, a Bíblia não nos diz, mas nós sabemos algumas coisas.
Nós sabemos que quando nós chegamos ao final da história de Raabe, ela não é mais uma prostituta, ela é agora uma filha de Deus. E sabemos que ela está incluída na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. E ainda mais interessante, ela está na lista da genealogia de Jesus. Algo que é absurdo de você pensar. A genealogia de Jesus você vai encontrar em Mateus capítulo 1, mas se você olhar a lista lá em Mateus capítulo 1, ou mesmo de Hebreus capítulo 11, é interessante quando você percebe que o nome dela está lá. A avaliação de Deus, ela é muito diferente da minha e da sua avaliação. Nós costumamos olhar muito o exterior, nós avaliamos muitas vezes as coisas baseadas pela nossa cultura ou a nosso jeito de encarar as coisas, mas a avaliação de Deus é diferente. E quando a Bíblia conta a história, ela não tenta encobrir o passado. Quando a Bíblia conta a história de Davi, expõe fatos sórdidos a respeito da vida de Davi. Portanto, quando nós chegamos a essa personagem em especial, a Bíblia também não encobre fatos. 5 vezes ela é chamada de prostituta na Bíblia, sendo que uma vez seria o suficiente. Mas isso nos mostra que escolhas têm consequências. Assim como nós lembramos que Pedro negou Jesus e que Judas traiu Jesus, nós lembramos de que Raabe era uma prostituta. Então, nós olhamos para esses tipos de abordagens que o texto faz e nós somos imediatamente confrontados com essa realidade. Mas um detalhe precisa ser ressaltado: ela era uma prostituta, ela não permaneceu mais, e isso sim é o que ela era, uma ex, né? Uma mulher que foi alcançada pela graça de Deus, uma graça que alcançou essa mulher num lugar improvável, no meio de uma cidade pecaminosa, no meio de uma cidade imoral, cercada de idolatria imoral, vivendo uma vida dissoluta, uma vida pregressa. Essa mulher foi alcançada pela graça de Deus e ela se torna uma mulher de fé. Como isso aconteceu? Essa é a nossa pergunta, esse é o nosso tema dessa manhã. Como a graça de Deus pode alcançar alguém? Talvez nessa manhã, nesse momento, você esteja pensando em alguém em especial, alguém que talvez você próprio, nesse momento, esteja duvidando de que seja possível ser alcançado pela graça de Deus. Há esperança para todo ser humano sobre a face da terra, independente de onde ele está, independente de quem ele é, independente de uma vida pregressa ou não. A graça de Deus pode alcançar todas as pessoas. Vamos olhar o que acontece na vida dessa mulher e depois podemos olhar também para a nossa vida, como nós podemos aplicar isso. Primeira coisa, versículo 1 ao versículo 7. Vamos ler esse texto do capítulo 2. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde vinham ou de onde vinham. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde eles foram, corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Esse é o início de toda a história. O início dessa mulher, para ser alcançada pela graça de Deus, talvez na nossa lista estaria em último lugar. O início dela não era nada promissor. Raabe tinha pelo menos algumas coisas aqui contra ela que desqualificariam ela como uma candidata à graça de Deus. Primeira coisa, ela era uma mulher. Quando nós olhamos para
essa circunstância em que ela vivia uma realidade de um mundo onde as mulheres eram rotineiramente vitimadas e brutalizadas. E ao incluir a história de Raabe no relato bíblico, Deus quer que saibamos que o terreno está nivelado. Não há mais distinção diante do Senhor. Estamos todos nivelados ao pé da cruz. Homens e mulheres nivelados ao pé da cruz. E é isso que essa história nos comunica. Mesmo nessa idade degradante em que essa história se encontra, uma mulher foi incluída em igualdade de condições com os homens da família da fé. Esse é um início nada promissor por causa da circunstância dela. Ela era uma mulher, então provavelmente isso não seria tão bem visto. Segunda coisa, ela era uma gentia e ela não fazia parte da aliança de Deus com o povo israelita. Ela era uma estrangeira, uma estranha. E ela começa a história como uma forasteira completa. Ela não sabia nada sobre Deus. Ouviu algumas histórias sobre os israelitas, mas pela fé aceita esse Deus israelita e o seu povo. E quando vem o ataque a Jericó, ela é a única pessoa poupada, enquanto a cidade inteira foi destruída. Ela e a sua família, é verdade, mas enquanto toda a cidade é destruída, ela com a sua família são os únicos poupados. E essa também é uma ilustração da promessa daquilo que Deus falou a Abraão lá no início, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3, quando Deus diz a Abraão, através de você, todas as pessoas da terra seriam abençoadas. Isso já é uma expressão também da bênção de Deus sobre um forasteiro, sobre uma gentia. Ela também era pagã, e eu já disse isso no início, criada em uma atmosfera de adoração talvez bastante depravada de ídolos e de imoralidade grosseira também. Raabe certamente tinha ideia do que acontecia nos cultos na religião cananeia, onde crianças eram também sacrificadas. E embora tivesse ouvido falar de Deus, ela não sabia muito do Deus israelita. Ela conhecia algumas histórias e baseada nessa história, ela então, pela fé, crê. Mas nós podemos olhar, ela não tinha nenhuma razão para proteger os israelitas aqui, né, os espiões, mas mesmo assim ela foi simpática com eles e arriscou a sua própria vida. Então ela era pagã, mas foi restaurada pelo Senhor. E por fim, que é a profissão dela, ela era prostituta. Era o que ela fazia para sobreviver. Alguns historiadores tentam minimizar esse fato, dizendo que ela era dona de uma estalagem ou de uma pousada, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia a chama de prostituta. Ela era uma prostituta e alguns que tentam minimizar isso, eu penso que nós não precisamos fazer isso. O fato dela ser prostituta aumenta ainda mais essa graça, né? Essa graça de Deus sobre a vida dela, porque a graça de Deus é para pecadores. Graça de Deus é para pessoas que necessitam, pessoas quebradas, feridas, machucadas e caídas. E aqui nós vemos uma mulher assim. E a graça de Deus a alcança. Então eu gosto muito do que Paulo escreve lá em Romanos 3:22, quando ele diz: não há distinção. Não há distinção, nenhuma diferença entre homens, mulheres, velhos, jovens. Não há diferença entre pobres, escravos, livres, grupos étnicos. Não há diferença de uma cultura versus outra cultura, um grupo versus outra cultura. Não há diferença, estamos nivelados ao pé da cruz. E na sequência, no versículo 23 de Romanos 3, ele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que todos nós estamos no mesmo barco e vamos naufragar se nós não formos alcançados pela graça de Deus. Então não existe um grupo que é mais privilegiado do que o outro, não existe favoritismo por ser homem ou favoritismo por ser mulher. A cruz de Cristo nivela todo o ser humano e não há distinção, diz Paulo. Somos todos iguais ao pé da cruz e todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Se não é a graça de Deus, todos nós naufragaremos. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa frase de Paulo. Então o início dessa mulher não foi nada promissor.
nada promissor. Não é suficiente dizer que existe graça até para pessoas como Raabe. Isso não é suficiente. Porque se eu disser isso, eu me coloco num status talvez melhor do que Raabe. Mas o que eu posso dizer é, e eu sou feliz ao dizer isso, é que há graça até para pessoas como eu. Até para pessoas como você. A graça de Deus é a única maneira, é o único caminho de chegarmos ao Senhor, ao céu, à vida eterna. Então, primeira coisa, a vida de Raabe não foi fácil, o início dela não foi nada promissor, ela, em nossa escala de valores, talvez estaria no último lugar como uma candidata da glória, da graça de Deus sobre a vida dela. Essa é a primeira coisa. Um início nada promissor. Segunda coisa, uma conversão notável. Veja o que diz o versículo 8 ao versículo 13. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíam do Egito. E o que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Essa é uma conversão notável aqui. Era difícil para ela acreditar, e podemos imaginar os motivos pelos quais ela poderia não ter acreditado. Ela correu um grande risco em abrigar esses espiões na casa dela, depois também enviá-los pelo um outro caminho, mentindo ao rei da cidade. E ela basicamente se recusa a fazer parte agora da sua própria cultura, do seu próprio povo, mente. Por que ela faria isso? Por que ela protege um povo? Por que ela protege esses espiões? Todos em Jericó tinham um certo grau de conhecimento sobre os israelitas. E ela descreve isso aqui. Todos em Jericó tinham um conhecimento daquilo que já havia acontecido, daquilo que Deus já havia feito através da vida dos israelitas, mas apenas Raabe teve a capacidade de acreditar que o Senhor estava agindo no meio disso tudo. Por quê? De onde vem esse entendimento? De onde vem essa compreensão? Eu acredito que os olhos do coração dela foram abertos pelo Espírito de Deus para que quando ela recebesse as mesmas informações que os outros cidadãos da cidade receberam, ela chegasse a uma conclusão adequada, reconhecendo que Deus estava por trás disso tudo, quando na verdade toda essa informação estava à disposição de todos. Mas por que só Raabe creu? Por que só Raabe entendeu que o Senhor estava por trás disso tudo? Eu acredito que Deus estava já ali trabalhando com a sua graça para alcançar. E quando chegou a hora de escolher um dos lados, ela se juntou ao povo de Deus. Agora, no versículo 12 e 13, ela intercede por sua família. E ela diz: jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. É que há um sinal de uma confiança verdadeira. Quando ela se preocupa com a segurança da sua família, quando ela demonstra esse desejo de não ser salva sozinha, aquilo que poderia acontecer de bom para ela, ela também deseja para aqueles a quem ela mais ama. E ela quer ter certeza de que a sua família será salva juntamente com ela. Ela ouviu as histórias sobre os israelitas e sobre como Deus agiu, ela creu, ela deu testemunho disso e essa fé levou consigo, ou levou ela, né, a agir com coragem, mesmo diante de grande perigo. Em um momento de grande crise, nesse texto a gente percebe que ela se torna talvez uma traidora, por assim se dizer, do seu próprio povo e se juntou ao povo de Deus. Se ela fosse descoberta, seria imediatamente executada, de acordo com a lei,
desse povo. Claro que um traidor seria executado. Talvez nós hoje debatamos, ou possamos até questionar o porquê ela mente para o rei, mas esse é um privilégio que nós temos 3.500 anos depois, de podermos refletir sobre a mentira. No momento mais importante da vida dela, ela não hesitou. Ela precisava tomar uma decisão, ela não debateu nada, ela simplesmente agiu. Ela não assumiu uma atitude que excluísse o Senhor, ela agiu com uma atitude que incluísse toda essa questão do Senhor na vida dela. Ela protege os da sua família, ela faz provisões para a sua família, porque ela intercede em favor a eles, e ela arriscou tudo nesse processo. Isso mostra realmente uma conversão. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós queremos que as pessoas que nós mais amamos também experimentem isso. Nós colocamos em risco muitas coisas pelo fato de nós nos decidirmos pelo Senhor. Nós também sofremos afrontas ou perigos, vivemos perigos. Nós temos missionários espalhados pelo mundo inteiro que, se descobertos, podem pagar com a vida o fato de viverem para o Senhor. Nós vemos na vida de Raabe uma conversão verdadeira. Alguém que confiou no Senhor e permitiu ou não permitiu, por assim se dizer, melhor dizendo, que o medo das consequências a impedisse de agir pela fé. Versículo 14 a 24 é onde um cordão vermelho é colocado como um sinal da fé dela. Vejam o que diz o versículo 14 em diante até o final do texto. Logo em seguida, quando ela pede para que a família também seja poupada, os espias respondem: a nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se por lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que fizemos a você, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela para o qual nos ajudou a descer, e se não estiver trazido também para sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável pela sua própria vida. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. E assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. E quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Nós vemos aqui que havia uma necessidade de uma sinalização. Os espias disseram que, para que ela fosse salva, um cordão vermelho deveria ser pendurado na janela da casa dela, e para que a família também dela fosse poupada. E se ela não fizesse isso, eles estariam livres desse compromisso, dessa promessa que fizeram. Por que um cordão vermelho? Poderia ter sido qualquer outra cor, mas por quê? No caos de uma batalha, provavelmente um cordão vermelho seria facilmente identificado. No meio daquele caos todo, no meio da gritaria, da correria, um cordão vermelho se destacaria com grande clareza para qualquer exército que ali chegasse. Mas há um simbolismo talvez um pouco mais profundo nesse cordão vermelho aqui. O cordão vermelho nos lembra do sangue da Páscoa, que os israelitas também comemoravam como uma libertação. Todo israelita que tivesse o sangue do cordeiro pintado nos umbrais da sua porta foram libertos, né? Experimentaram da libertação de não ter o seu filho mais velho morto.
A cor não foi uma coincidência aqui. E nós vemos esse cordão vermelho garantindo de novo, essa cor vermelha garantindo de novo a libertação de uma outra morte certa aqui, dessa mulher. Assim como os primogênitos foram poupados porque tinham esse sinal vermelho na porta, essa mulher, juntamente com toda a sua família, também foi poupada porque tinha esse sinal em sua janela. Não vejo isso como uma coincidência. E assim que os espiões partiram, Raabe, diz o texto, imediatamente colocou aquele cordão vermelho na janela para que todos pudessem ver. Detalhe, irmãos, ela não tinha ideia quando o ataque iria acontecer. Talvez dias, talvez semanas, talvez meses. Não sabíamos. Eles não sabiam, ela não sabia, mas o cordão estava lá. E cada pessoa que ler esse texto, assim como nós lemos essa manhã, deveria parar e refletir seriamente sobre o que nós temos aqui. Raabe ouve a palavra, ouve que Deus entregou aquela cidade na mão dos israelitas, ela ouve e ela responde de forma intencional e pessoal, amarrando o cordão vermelho em sua janela. Ela age intencionalmente. Falei aqui domingo passado sobre a nossa obediência que precisa ser intencional. Nossa obediência não pode ser um acidente de percurso, precisa ser intencional. Se a fé em Cristo é a fé verdadeira, nós devemos colocar toda a nossa força, tudo que temos, todos os nossos recursos sobre Ele, toda a nossa confiança. Nós vemos essa mulher agindo dessa forma. Não é apenas ouvir que nos salva, mas ouvir e crer. Dias se passaram em Jericó. Parece que a vida era normal, nada estava acontecendo, porém, duas coisas provavelmente estavam acontecendo dentro da cidade. Uma delas, Raabe, estava conversando com seus familiares a respeito de tudo que viveu e de tudo que estava por vir. E talvez ali já preparando a sua família para que viessem morar com ela, para que pudessem experimentar também desse livramento. A segunda coisa, Josué conduziu o seu exército de Israel, através do Jordão, subiu em direção a Jericó. Milhares de homens armados, prontos para a batalha. Isso fez com que os homens ou os moradores de Jericó fechassem os portões da cidade. Capítulo 6 de Josué, versículo 1, nos mostra que a cidade se sentia extremamente segura. Eles fecharam o portão e pensaram que 400 mil homens vindo em direção à cidade não seria páreo para as paredes duplas da cidade. Na destruição de Jericó, que se seguiu logo em seguida, apenas uma família foi poupada ali. E os soldados judeus mantiveram assim a promessa feita a Raabe. E assim a prostituta, Raabe, sobrevive juntamente com a sua família. E aqui nós temos uma mensagem atemporal. Por mais de 2000 anos, alguns expositores cristãos veem dois temas principais nessa história de Raabe que nós olhamos aqui essa manhã. Primeira coisa, que ninguém está tão longe da graça de Deus que não pode ser alcançado por Ele. Mesmo no meio do julgamento, no meio de uma destruição, no meio de um caos, Deus estende a mão e salva uma prostituta que se volta para Ele com fé. Ninguém está tão longe que não pode ser alcançado. Qual é o seu pecado? O que faz você imaginar que a graça de Deus não é suficiente para alcançar você? Ou talvez você conheça alguém que já várias vezes você tenha pensado que não há mais jeito, que é impossível. A graça de Deus pôde salvar Raabe. A graça de Deus pode salvar qualquer um, incluindo a mim e a você. A segunda coisa dessa mensagem atemporal é que a salvação significa escolher o lugar certo ou o lado certo. Para o cristão significa escolher Jesus, ou para o ser humano significa escolher Jesus. No caso de Raabe, ela teve que optar para poder experimentar essa salvação. Quanto Raabe sabia sobre Deus? Muito pouco. E essa é eventualmente também o nosso questionamento. Quanto de Deus eu preciso saber para ser salvo? Honestamente, essa é uma resposta
talvez simples, não precisa saber muito. Mas aquilo que nós sabemos, devemos agir baseado naquilo. Como eu disse antes, nós não somos salvos apenas por aquilo que ouvimos, mas somos salvos quando ouvindo, agimos de acordo com aquilo que ouvimos. E aqui agora estão algumas sugestões, umas boas notícias para cada um de nós. Deus não consulta o nosso passado para determinar o nosso futuro. Deus não faz isso. Deus se agrada de salvar pecadores, que todos os pecadores corram em direção a Ele. E o que aconteceu com Raabe depois que Jericó foi tomada? Mateus 1 contém uma genealogia que começa com Abraão e termina com Jesus. E a genealogia de Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6 diz o seguinte: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E se você seguir a genealogia, significa que Raabe, a ex-prostituta, se tornou trisavó do rei Davi. Se você conhece Jesus, um dia você a encontrará no céu. Um dia você terá esse encontro com ela lá também. E lá, finalmente, ela não será mais a Raabe, a prostituta. Ela será sempre conhecida como Raabe, a filha de Deus, aquela que foi alcançada pela graça de Deus. E eu não posso terminar esse sermão nessa manhã sem comentar sobre o milagre da graça de Deus. Os cananeus construíram um muro espesso ao redor da sua cidade, mas nenhum muro pôde impedir a entrada de Deus. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. E nessa manhã, quando nós comemoramos ou celebramos a ceia do Senhor, nós podemos nos alegrar de que Jesus está edificando a sua igreja ao redor do mundo e tem o seu povo nos lugares mais improváveis. Não há paredes autossuficientes para impedir a entrada e a ação do Espírito Santo. Não há coração duro demais que não possa ser quebrantado pela ação da graça de Deus na vida dessa pessoa. E a palavra de Deus não está limitada a mim, não está limitada a você, não está limitada à geografia, não está limitada à oposição. Atinge pessoas que o resto de nós nunca vê. Se você é Raabe, há graça para você. Se você conhece uma Raabe, não desista. Continue crendo, continue orando e continue dando o suporte.